Este trabalho tem como objetivo esclarecer a respeito do contrato da prestação de serviço, disciplina de direito civil. Apresentarei o conceito, o objeto do contrato, a natureza jurídica, a duração do contrato, a extinção do contrato e, por fim, exemplos de tipos de prestação de serviço. Da prestação de serviço. Conceito. Segundo o Código Civil, artigo 594, constitui prestação de serviço toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, contratada mediante retribuição. Vale ressaltar que, atualmente, as regras do Código Civil têm caráter residual, ou seja, aplica-se somente às relações que não são regidas pela CLT e pelo Código do Consumidor. A prestação de serviço no Código Civil tem uma importância muito grande para o prestador de menor porte, independente de ser pessoa física, jurídica, trabalhador autônomo ou os profissionais liberais. O contrato, de acordo com Silvio Venosa, pode ser conceituado como um contrato sinalagmático, uma vez que uma das partes, denominada prestador, obriga-se a prestar serviços à outra, denominada dono do serviço, mediante retribuição. Objeto do contrato. Qualquer serviço, desde que ilícito, pode ser objeto do aludido contrato, não fazendo distinção entre trabalhador braçal ou intelectual, como dispõe o artigo 594 do Código Civil, já dito anteriormente. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Natureza jurídica. O contrato da prestação de serviço possui como características bilateral, porque gera obrigações para ambos os contratantes, oneroso, uma vez que traz benefícios ou vantagens para um e outro contratante, tem a sua remuneração normalmente ajustada sob forma de retribuição pecuniária. É importante ressaltar que não se presume a gratuidade na prestação de serviço. No entanto, só valerá se ajustada expressamente e não configurar abuso ou má-fé do outro contratante. E se as partes não chegarem a um acordo, o Código Civil diz, no artigo 596, que fixar-se-á arbitrariamente a retribuição segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Consensual, uma vez que se aperfeiçoa mediante simples acordo de vontade, ou seja, as partes têm que entrar em um acordo. Não solene, pois pode ser celebrado verbalmente ou por escrito. O Código Civil, no artigo 595, diz: quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado, arrogo e subscrito por duas testemunhas. Isto foi estabelecido porque a falta do contrato não é fundamento suficiente para que uma pessoa que realmente se utilizou dos serviços de outrem se negue a efetuar retribuição pecuniária. Com isso, percebe-se que o consentimento também pode ser implícito, ou seja, inferido do próprio fato da prestação de serviço. Duração do contrato. Limitação do tempo de duração do contrato a 4 anos no máximo. Por quê? Isso evitará prestações de serviços por um longo período de tempo. Artigo 598 do Código Civil diz: decorrido 4 anos, dá-se-á por fim do contrato, ainda que não concluída a obra. Possibilidade de ajuste, afinal, de novo contrato pelo mesmo prazo. Ou seja, as partes podem, findo o prazo de 4 anos, estabelecer um novo contrato pelo mesmo prazo. Se o prazo for superior ao tempo estabelecido,
não será nula a avença, podendo o juiz, neste caso, reduzir o excesso ao tempo máximo permitido na lei. Contrato celebrado sem prazo determinado. Neste caso, se o prazo não puder ser inferido de sua natureza ou de costume do lugar, admitir-se-á a resilição unilateral, por árbitro de qualquer das partes, mediante aviso prévio, que será dado no artigo 599, que diz: primeiro, com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. Segundo, com antecipação de 4 dias, se o salário se tiver ajustado por semana ou quinzena. E terceiro, de véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Proibição de denúncia imotivada no contrato por tempo certo ou por obra determinada. O artigo 602 do novo Estatuto Civil proíbe no contrato, por tempo certo ou por obra determinada, que o prestador de serviço o denuncie imotivadamente, ou seja, ausentando-se ou despedindo-se antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Se o fizer, embora tenha direito à retribuição, responderá por perdas e danos. Acontecerá o mesmo se despedido por justa causa. Extinção do contrato. Segundo dispõe o artigo 607 do Código Civil, ocorre o término do contrato de prestação de serviço, com a morte de qualquer das partes, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes, o não cumprimento das obrigações, e pela impossibilidade de sua continuação motivado por força maior. Exemplo, um acidente de trabalho que impossibilite de continuar na prestação de serviço. Observação: a inserção da morte de qualquer das partes como causa de extinção da prestação de serviço demonstra caráter personalíssimo da avença e não permite transmissão causa-morte. O artigo 604 do novo diploma prescreve que, fim do contrato, o prestador de serviço tem o direito de exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo, cabendo-lhe igual direito, se for despedido sem justa causa ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Exemplos de tipos de prestação de serviço: atendimento ao público em espaço de cultura, ciência e tecnologia, serviço eventual, atividade de propriedade intelectual, exames e laudos técnicos, atendimento jurídico e judicial, atendimento em saúde humana, atendimento em saúde animal.